Então, como eu dizia, é, quando você tem um ato jurídico, quando você tem uma norma legal, a gente precisa estar muito atento a isso dentro da concepção do direito na teoria geral dos tratados. Isso por quê? Porque quando o Estado firma um tratado, ele está lá fora do país. Nesse momento, a outra parte que foi tomar aquela decisão junto com você, ela fez a parte dela. Ela averigou se você tinha a competência, se você tinha personalidade jurídica, se a pessoa que falava ali, se era realmente uma pessoa que estava legitimada para falar em nome do Estado, colheu a assinatura de todo mundo. Depois que colheu a assinatura de todo mundo, para os estados que estavam ali, a relação terminou, né? Já tem um ato que foi assim compromissado. E agora não é só mais verbal, é formal, tem a assinatura do presidente ali. Mas nenhum Estado pode obrigar o outro a ratificar tratado. Não existe isso. Isso por quê? Porque todos os Estados são soberanos. Ô professor, mas o senhor quer comparar o Sudão com os Estados Unidos? Não, porque aí vai ter uma máxima muito importante no direito internacional público, que é o poder econômico subjugando o direito. Então, na verdade, muitos países acabam aceitando as normas porque existe do outro lado um Estado muito poderoso, né? Mas ninguém botou uma arma na cabeça do presidente para ele assinar, certo? Certo. Só porque até ali, gente, só tem uma composição moral, só tem uma obrigação moral. Ainda não existe ali uma obrigação legal, porque o tratado não foi ratificado. E o outro Estado pode obrigar o outro par a ratificar o tratado? Não, não pode. Existem casos muito curiosos. Por exemplo, o Brasil assinou o tratado que fala sobre a lei de cheque, sobre as leis uniformes, sobre os títulos uniformes, né? A lei uniforme de títulos de crédito. O Brasil assinou em 1930 e o Brasil só veio ratificar essa lei, essa norma em 1965. Ou seja, não existe obrigação nenhuma. Os Estados Unidos assinaram um tratado com o Japão no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Até hoje, os Estados Unidos nunca ratificaram o tratado. Alguns anos atrás, enquanto o presidente dos Estados Unidos, na época, me parece que era o Barack Obama, enquanto o presidente dos Estados Unidos pressionava, quando o Japão pressionava o presidente dos Estados Unidos para ratificar o tratado, numa das visitas, ele disse que sim, que os Estados Unidos iriam ratificar, mas no momento oportuno, ou seja, nunca. Né? Então não há uma obrigação legal de ratificação de tratado, até mesmo porque na hora da ratificação, o Poder Legislativo pode negar a ratificação do tratado. Então, o fato de um chefe de Estado assinar o tratado lá fora não significa necessariamente que esse tratado terá validade. Esse tratado só realmente pode ser exigido para cumprimento interno, de ordem interna, a partir da sua ratificação. O Brasil assinou com o Vaticano uma concordata que dizia que o Brasil se comprometia a inserir nas escolas públicas ensino religioso, coisa que não passou pelo Congresso Nacional. Né? Ao não passar pelo Congresso Nacional, o Brasil então teve que informar ao Vaticano que sentia muito, mas que não podia. Na verdade, a Santa Sé, né, que é a representação externa do Vaticano, que sentia muito, mas que nada podia fazer, porque o Poder Legislativo não concordou com ele. É claro que nenhum chefe de Estado quer passar por esse constrangimento de assumir um compromisso externo, quando chegar aqui, a pessoa dizer que não, o Poder Legislativo dizer que não vai. Isso, figurativamente falando, é como se o Carlos desse a palavra que vai na excursão de Brasília, né? Quando chegasse em casa, o pai dizer para ele: você falou que ia confiar no meu dinheiro, só que eu não vou te dar dinheiro para você ir. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que voltar e dizer: olha, professor, eu assinei a lista, mas eu não vou poder ir, né? Porque infelizmente meu tratado não foi ratificado lá em casa, né?
Então, trocando em miúdos, é basicamente isso. É quando o poder legislativo autoriza o poder, convalida o ato do poder executivo externamente. Outra coisa que vale a pena lembrar é a figura do Gentleman's Agreements. Gentleman's, cavalheiro. Agreements, acordo. Acordo de cavalheiros. Acordo de cavalheiros são aquelas declarações que o chefe de Estado faz, mas que não gera obrigação para o Estado. Vou dar um exemplo disso aqui para você. Há alguns anos atrás, muito se buscava a paz dentro do Oriente Médio. E quem era o primeiro-ministro de Israel na época era o Isaac Rabin. E o Isaac Rabin, então, o presidente dos Estados Unidos na época é o Bill Clinton. E o Bill Clinton conseguiu agendar uma reunião com Isaac Rabin e com o chefe da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. E nesse encontro, o Isaac Rabin apertou a mão do Yasser Arafat. E ali foi assinado um termo, né, um pacto de paz entre os estados, onde Israel se comprometia a reconhecer o Estado da Palestina e a Palestina se comprometia a reconhecer o Estado de Israel e fazer a delimitação dos territórios. Foi assinado aquele papel, mas aquele papel não era um tratado. Tanto é que, meses depois, um extremista judaico assassinou o Isaac Rabin. E quem assumiu o poder, se não me falha a memória, foi o Ariel Sharon, foi o Ehud Olmert, um dos dois. Ambos são extremistas, né? Não quiseram nem saber daquela historinha de pegar na mão de palestino, né? Foi levantar o muro, aquele muro que nós vamos falar sobre ele lá adiante, né? O que eles fizeram foi levantar o muro. E a construção do muro começou ali no ano de 2000 e hoje praticamente toda a área, né, da faixa da Cisjordânia está isolada e uma parte da faixa de Gaza também. Hoje, então isso significa o quê? Significa que aquele pacto que foi, aquele protocolo, aquele papel que foi assinado, não era necessariamente uma obrigação do Estado, era um comprometimento daquele chefe de Estado. Mas o dia que ele saísse, ninguém mais estava obrigado a cumprir. Barack Obama no Brasil. Barack Obama, numa das visitas dele ao Brasil, ele falou e assinou um papel, junto com, me parece que era Michel Temer, que era presidente do Brasil na época, e o Barack Obama disse que os Estados Unidos tinham a intenção de facilitar a entrada de brasileiros dentro do território americano, que ia facilitar a vida dos brasileiros. Muita gente ficou satisfeito com esse posicionamento do presidente da República, dos Estados Unidos. Mas lembrando que nos Estados Unidos o presidente só pode se eleger e reeleger uma vez e nunca mais pode se candidatar. Então Barack Obama se elegeu e depois se reelegeu e depois então entra no poder, assume o cargo o Donald Trump. E o Donald Trump, a norma dele, a regra dele é muito precisa, né? A linha de trabalho dele é outra, quer dizer, ele não está lá para agradar imigrantes, ele tem uma bandeira de combate à imigração muito grande. E cá para nós, existem grandes razões para o Donald Trump fazer isso. Não vem ao caso, não vamos falar sobre isso hoje, mas o fato é que aquele compromisso que foi assinado pelo Barack Obama aqui no Brasil, aquilo não valeu de nada. Por quê? Porque um Gentleman's Agreement não envolve a vontade do Estado, envolve apenas a vontade do seu chefe, enquanto ali estiver. Então aquela pessoa saiu do cargo, não significa necessariamente que o outro chefe também deverá assumir a mesma postura ou a mesma orientação que aquele anterior havia assumido. Ou seja, aquela promessa de facilitar a entrada de brasileiros terminou com Barack Obama. Isso é Gentleman's Agreement, acordo de cavalheiros, ou seja, apenas os cavalheiros estão falando, não o Estado necessariamente está falando. Esse tipo de acordo não merece qualquer tipo de amparo do poder legal, não merece qualquer tipo de amparo da doutrina internacionalista.